Ah, bem-vindo. Hehe. Tens estado no set, é? Sim. O que é que tens aí? O Vestiste a quê? camisola, foste buscar lá a corda da roupa e não tiraste? Isto aqui. É, Sabes o que é isto aqui? não sei, é? Hã? Uma mola de roupa? É o símbolo da cidade de Filadélfia. Nope. Talvez algo que tenha a ver com cinema. Olha, não sei, pronto, desculpa, mas não sei. Não sei que é uma mola que serve para prender os negativos. Está bem, pronto. Ora, é essa. Não fiques zangado, onde é que a arranjaste? No set, é? Sim. Não, queria experimentar para ver se sabias, realmente. Mas consegui. Tu sabes, vá lá, já podes continuar com a lição. Então vamos continuar. Há mais alguma coisa que queiras saber sobre o diretor de fotografia? Eu queria falar-te de mais algumas coisas, mas não sei se tens alguma pergunta. Sim, Alguma sobre curiosidade? a iluminação. Então, muito O que bem. é que tens a dizer sobre isso? Bem, a iluminação é fundamental. É absolutamente necessário falar dela porque depende da escolha do local onde se vai filmar e das lâmpadas que se têm ao dispor. Mas há uma coisa de que te queria falar antes. Ainda sobre o enquadramento, para concluir o assunto da escolha do enquadramento. É muito importante, e é um trabalho que o realizador faz em conjunto com o diretor de fotografia, a tomada de decisão sobre se a câmara deve estar o mais firme possível e fazer mover os atores, ou os elementos da cenografia no interior da mesma, ou se a câmara deve estar em movimento, por exemplo, os filmes de Paul Thomas Anderson, como Magnolia ou Embriagado de Amor, caracterizam-se por contínuos movimentos de câmara. Claro que não se trata de ter uma câmara sempre em movimento, mas em geral utilizam um movimento mesmo lento ou panorâmico mais frequentemente do que o uso da câmara fixa. Isto também tem influência na escolha da iluminação, porque se obtêm resultados diferentes. Hum. Privilegiar uma iluminação mais do que outra vai criar um ambiente diferente. Portanto, escolher se vai filmar no exterior ou no interior, as horas de rodagem, se sobrepor, por exemplo, luzes no rosto de um ator, usar no exterior um painel de poliestireno branco para refletir a luz sobre o rosto, ou então, no interior, caracterizar um cenário dramático, utilizando as luzes de forma a criarem muitas sombras que aumentam este tipo de efeito. Tudo isto é, sem dúvida, da responsabilidade do diretor de fotografia. Então, quais são as fontes de luz mais usadas no cinema e na televisão? Bem, primeiro que tudo é preciso dizer que as lâmpadas, os corpos iluminados utilizados no cinema, são realmente muito variados e possuem características bem diferentes. Por exemplo, se falarmos de difusão de luz, existem, por exemplo, modelos interessantes. As lâmpadas com a lente de Fresnel, que servem para a difusão da luz, precisamente de maneira particular, muito diferentes, por exemplo, das PAR, que são luzes utilizadas especialmente em teatro, mas que são utilizadas também no âmbito cinematográfico. Há lâmpadas fluorescentes que têm precisamente corpos fluorescentes intermutáveis e há lâmpadas que têm uma luz a 3200 graus Kelvin, as lâmpadas de tungstênio, que são em tudo semelhantes às lâmpadas comuns. Depois temos as lâmpadas HEMI, ou a descarga, que fornecem luz a 5600 graus Kelvin. Gostaria de me deter um pouco nestas, porque são provavelmente as luzes mais típicas em cinema, que são utilizadas porque no campo cinematográfico existe a necessidade de iluminar grandes ambientes. Estas lâmpadas são extremamente potentes e têm características que as tornam menos utilizadas no âmbito fotográfico, onde os sets são de dimensões inferiores. Uma lâmpada deste tipo, antes de mais, tem a característica de fornecer uma luz que tem as mesmas características de intensidade e luminosidade da luz solar. Serve, portanto, para recriar um ambiente fechado, algo que possa parecer uma captação feita no exterior, mesmo que aconteça num teatro. A potência que fornecem é até 5, 6 vezes maior do que a recebida como corrente, tendo, portanto, um desempenho extremamente notável. Em virtude desta sua característica, muitas vezes se pode verificar um efeito, sobretudo com lâmpadas de grande potência, que são as mais utilizadas, o chamado flickering, quando a luz cintila ligeiramente, e é aborrecido ou não fica bem. Estas lâmpadas utilizam um componente especial chamado ballast, que serve precisamente para estabilizar a luz de forma a que não ocorram estas pequenas falhas de energia. Obviamente que estas luzes, pela grande potência de que necessitam, no caso de serem utilizadas fora de um cenário,
Necessitam de um conjunto de eletrogênio para se alimentarem. Trata-se muitas vezes de um verdadeiro caminhão de grandes dimensões que fornece a energia necessária a este tipo de lâmpadas. Obviamente que agora estou a tentar dar-te um quadro geral, mas o que te quero dizer em relação às fontes de iluminação é que elas devem ser utilizadas pelo diretor de fotografia, tal como o pincel é utilizado por um pintor para pintar a sua imagem. Neste caso, pintar uma cena com a luz depende do conhecimento dos instrumentos à disposição. Na tua composição não vais utilizar apenas um, porque, por exemplo, a luz dura de um spot será mais vantajosa para um certo tipo de cenas ou enquadramentos que desejas fazer, enquanto que, pelo contrário, a luz suave de uma lâmpada fluorescente vai criar um tipo de ambiente diferente. É importante ter conhecimento de tudo isto, tal como é necessário trabalhar também sobre a exposição, ter cuidado com as cores dominantes das luzes para efetuar depois, eventualmente, as correções de cor. Trabalhar também com os filtros, enfim, há tanta coisa que deves saber. Mas é importante saber que ter um conhecimento mais profundo é como fornecer mais cores a um pintor, para fazer um quadro da melhor maneira possível. Isso significa que no meu filme posso atuar sobre o tom fotográfico, posso Sim. decidir sobre a qualidade da luz, Absolutamente. suave, dura, quente, fria, Muito bem. intensidade, direção, de cima, mesmo a altura dos olhos. Sim, jogar com as sombras. Sim, tanta coisa. Enfim, já viste como é importante e quais são as responsabilidades do diretor de fotografia? Sim. Então, recapitulando, durante esta nossa lição, falámos do papel do diretor de fotografia. Vimos como trabalha em contacto não só com o realizador, mas também com todos os outros setores da produção de um filme, em particular com quem se ocupa da location, ou seja, o cenógrafo e a sua equipa que trata do guarda-roupa e da maquilhagem. Vimos as grandes duplas de realizador e diretor de fotografia, porque quando se formam parelhas artísticas deste tipo, em geral são muito férteis, muito produtivas. E depois vimos como o diretor de fotografia intervém no processo de realização de um filme com decisões muito importantes acerca da encenação e dos registros que são efetuados. De seguida, vimos quais são os instrumentos que ele tem à sua disposição do ponto de vista técnico para poder, precisamente, realizar uma imagem que tenha todas as características ideais para poder contar uma história, que é o propósito do filme. Eu diria que, em resumo, tu estiveste muito bem. Excelente lição. Tu foste fantástico. Mas tu tens um enorme talento. Diria mesmo que não te podes contentar em fazer de ajudante do diretor de fotografia. Ou melhor, agora vamos juntos ao set e tu dizes, eu é que vou ser o diretor de fotografia, de acordo? Sim. Vá, vamos lá, porque também vai lá estar o Robert De Niro, viu trabalhar. E não gostei nada, vou pedir para ser eu a fazer o seu papel.